Olá, bom dia para você. Estamos agora mais uma vez entrando ao vivo para um bate-papo político aqui na TV Louren Repórter. E hoje a gente recebe Camila Cardoso aqui no nosso estúdio da TV Louren Repórter. Antes de tudo, vou ler a biografia dela. Nascida em Fortaleza em 29 de março de 1978, filha de Dona Gorete e de seu Carlos, Camila Cardoso é mãe, advogada, filiada à União Brasil e ativista de inclusão e acessibilidade para as pessoas com deficiência. Formou-se em Direito em 2001 e desde então advoga na área de saúde. Casada com Clécius Ribeiro, é mãe de 2 meninos, Caio, de 15 anos, e Cauã, de 8. Em 2007, Caio, seu primogênito, nasceu prematuro e após 62 dias em uma UTI e de ter confirmação de uma paralisia cerebral aos 3 anos, sofreu uma aplasia medular e precisou realizar um transplante de medula óssea. Nesse momento, em 2010, Camila começou a batalhar em busca de um doador compatível. Foi a maior campanha de doação de medula que o Ceará já teve. Além de aumentar o volume de doações do banco de medula, Camila achou um doador compatível para o transplante do filho e atualmente Caio é completamente saudável, vencendo a probabilidade e chance de um doador compatível. Camila iniciou sua carreira política em 2020, quando naquele pleito foi indicada por seu partido, na época, ao cargo de vice-prefeita de Fortaleza na chapa do Capitão Wagner. Em 2022, Camila foi candidata a senadora da República pelo Avante e ficou em segundo lugar mais votada. Agora, em 2024, ela é pré-candidata a vereadora de Fortaleza pela União Brasil e pretende lutar pela inclusão social. Bom dia, Camila. Bom dia. Tô rodada, não tô não? Chega você, Leite, nem eu acredito que eu já passei por tudo isso. Mas um prazer enorme, viu? Já tinha visto várias entrevistas suas, já acompanho o seu trabalho, Caio. Eu disse, se é Caio, é meu. Caio, esse nome é um nome muito querido, o nome do meu filho mais velho, então estou à sua disposição para responder tudo. Ele perguntou, viu, gente? Quer saber as perguntas? Quero não. Pode mandar ver. A primeira pergunta que a gente tem aqui para a senhora, que é sempre tem que estar. Qual é a sua principal motivação para ser uma pré-candidata vereadora de Fortaleza? O meu ingresso na política lá em 2020 já foi a causa da pessoa com deficiência, porque o Caio, como você disse aí no histórico, é um menino com paralisia cerebral, ele não deixa de ter, é um menino cadeirante. Então são muitas demandas, Caio. Em 2020, quando eu me fiquei realmente indignada, cansada de reclamar de políticos, reclamar de que não tem acessibilidade, que não tem políticas públicas voltadas para isso, eu resolvi entrar na política. Eu dizia, tá reclamando? Ou então vou lá dar meu nome para poder fazer algo, como mãe, como quem sente na pele, como a falta de acessibilidade, a falta de medicamento. Então, lá em 2020 foi que me trouxe isso. Tentei para vice, quase deu. Senado, eu acho que 1.300.000 votos de uma mulher, segundo lugar, sem R$1 de fundo eleitoral, sem comprar nenhum voto, sem máquina administrativa trabalhando, eu fui muito bem votada. E agora está na hora de entrar, né? Então, estou como pré-candidata a vereadora. O que me motiva realmente são mais de 300.000 pessoas com deficiência que Fortaleza tem. Próxima pergunta, qual é o seu foco nessa pré-campanha? Pré-campanha mostrar que aquela mulher que foi candidata a vice, que foi candidata ao Senado, ela continua na disputa política, então é um grande desafio dizer, em Fortaleza, por exemplo, Caio, eu tive mais de 500 mil de votos, as pessoas podem achar que ela está eleita, e a gente sabe que não está. A gente só está eleita depois que abrem as urnas. Então, o meu grande desafio vai ser mostrar para as pessoas que ainda continuam na disputa e principalmente conquistar todas as mães, pais, pessoas com deficiência, de saber que na Câmara Municipal vai ter alguém que sente na pele todos os dias. Não é uma pauta política, é uma pauta que eu deixo de ser candidata, deixo de ser lei, política, volto para casa. É a minha realidade, tanto como advogada, porque eu advogo para pessoas com deficiência, como a do meu filho. Então, o desafio vai ser exatamente esse, mostrar. É isso que me motiva, que as pessoas de Fortaleza realmente se identifiquem com essa pauta. Próxima pergunta, quais são as ideias para melhorar a qualidade
na área da saúde, educação e segurança. São os 3 pilares para o bem da população. Vamos lá, então saúde, acho que a gente está com uma demanda enorme. Nós temos hoje 35 mil crianças aguardando um laudo de autismo, então a gente tem que buscar proporcionar esse diagnóstico, é o primeiro passo, sabe, Caio? Para que a gente tenha um tratamento eficiente, a gente saiba que esse tratamento vai ser colocado, a gente tem que saber o laudo. Contudo, eu ainda daria um passo atrás na gestão municipal. A gente não tem um censo hoje para saber quantos autistas, quantas pessoas com deficiência visual, auditiva, motora nós temos hoje em Fortaleza e no estado de Ceará. Então, quantos somos, laudo e tratamento. Esse é o passo que eu acho que na questão da saúde. E aí, quando a gente entra na esfera, na seara tratamento, eu colocaria tanto a estimulação, como cirurgias ortopédicas, como a entrega de medicamentos que as crianças ficam sem. Então, trataria disso. A questão da segurança é uma pauta importantíssima que está em alta. E que apesar das pessoas me olharem e dizerem assim, talvez não tenha a pauta dela nem a cara dela, tem muito. Nós temos mulheres que sofrem violência hoje dentro de casa, mães atípicas que sofrem violência emocional, financeira, com seus filhos com deficiência. Então, essa pauta da violência contra a mulher será uma pauta que eu estarei com muita certeza trabalhando forte. E a questão da educação, a inclusão escolar. Não adianta só a gente ter essas pessoas com deficiência dentro de uma sala de aula. A gente precisa capacitar os professores para recebê-los, a gente precisa investir nesses professores, eles precisam ser bem remunerados. Então, a gente, na hora que faz o censo, a gente consegue saber onde é que a gente vai poder atuar de uma forma mais positiva. Já que a gente já está falando de pilares do bem para a população, vamos falar de mobilidade urbana também um pouquinho. Quais são as suas ideias? Vamos lá, Fortaleza hoje está em penúltimo lugar com as piores calçadas do Brasil, perdemos só para Belém. Então, o que a gente pensa assim, poxa, que a gente fala muito quem é a militante na causa, que a gente chama das pessoas com deficiência, fala muito. Inclusão não é só uma rampa, é muito mais do que isso. Mas a rampa, Caio, quando a gente vê falta de dignidade, né? Quando eu estou andando com o Caio, que é meu filho que é cadeirante, com todas as mães que estão andando, a gente anda na rua. Porque se você fizer uma experiência, pensa quando tu sair daqui da tua casa, te imagina numa cadeira de rodas se tu consegue andar, tu não consegue. Então, essa questão da mobilidade urbana e a acessibilidade vai mais além, ela não vai só para a pessoa com deficiência, vai para uma avó sua que tem uma dificuldade motora, vai para uma pessoa que quebrou uma perna, né, temporariamente, está precisando ali. Então, a questão da mobilidade urbana passa por a seara das calçadas, passa pela seara dos ônibus, que hoje em dia o ônibus só para um cadeirante. Se tiverem 2 cadeirantes, eu tenho um casal que são meus amigos, que eles são cadeirantes. O homem e a mulher. Ele entra no ônibus, vai para o destino e ela vai depois. Eles não entram juntos, porque o ônibus só pega um. E muitas vezes nesses ônibus tem a placa ali que dá para acessibilidade para cadeirante, mas muitas das vezes nem consegue. Não consegue, não param. Então, assim, eu já briguei muito, sabe, Caio? Eu já fui uma mãe, assim, muito briguenta. Hoje eu já consigo ter a maturidade, a consciência, principalmente a política me trouxe isso, de ter serenidade, de dizer, vem comigo, sabe? Prefeito vem comigo, governador vem comigo, presidente vem comigo, vereador vem comigo, deputado vem comigo, para que eu possa ter empatia e a simpatia de te conquistar e de mostrar que isso não é um favor, não é só uma fotinha bonita, porque todo mundo gosta de bater foto com uma criança autista ou uma pessoa com deficiência e postar na rede social. É muito além, sabe? Efetividade. O que foi que você trouxe para a pauta? O que foi que você fez por ela? E todas as vezes que a pessoa, eu sinto que ela está distante do que eu estou falando e diz assim, isso aqui não faz parte, eu digo, e se fosse seu filho? Porque a realidade que a gente tem hoje, Caio, é de nasce uma criança autista para cada 1.600, mas daqui a 5 anos todo núcleo familiar vai ter um autista. Então, a gente precisa pensar na sociedade, a gente precisa pensar na mobilidade para essas pessoas, na acessibilidade, na inclusão, tudo a gente vai ter que pensar porque vai fazer parte de todos os núcleos familiares. A senhora, como defensora da inclusão social, como a senhora pretende mudar essa desigualdade em Fortaleza, no Ceará e no país inteiro, né? Eu acho que a desigualdade parte da primeira coisa que a gente tem que tirar da nossa cabeça, que é muito difícil, tirar o assistencialismo. Esse negócio de
dou a cesta, dou o dinheiro e ficar ali. Não, a gente tem que dar oportunidade. A oportunidade de uma mãe trabalhar mesmo sendo dentro de casa, se ela não pode sair para trabalhar. A oportunidade da gente dar cursos de capacitação para as pessoas com deficiência. A oportunidade da gente incentivar os alunos a cada vez ter oportunidade de cursos e de idiomas, entendeu? Eu acho que quando a gente proporciona oportunidades e tira o assistencialismo e aquela pessoa, cidadão, fica menos, sabe, não tratar ele como pobre coitado, que eu não gosto desse vitimismo, eu acho que quando a gente olha a oportunidade, a pessoa tem a dignidade de dizer assim, poxa, estou recebendo isso da gestão pública, eu vou agarrar isso aqui. Todo mundo precisa disso. Como a senhora vê Fortaleza nesses últimos anos e como a senhora pretende mudar isso ou ideias que poderiam mudar? Eu vejo Fortaleza como uma cidade linda, como uma cidade que tem um potencial incrível, uma cidade que arrecada muitos impostos, então tem condições de fazer, diferente de uma cidade que não consegue, nós temos condições de fazer muito, mas que pegou gestores que tinham outros olhares. Eu acho que está na hora de uma mudança. A mudança traz para a gente, Caio, uma renovação de olhar na gestão. Aquilo que vem sendo mantido durante 16 anos não é legal, não é saudável. Então, a gente precisa de mudança de gestão, e não estou falando que é para mudar só para o meu lado, não, é a mudança como um todo mesmo, é para que a gente traga ideias novas. Então, acredito que chegou a hora de Fortaleza pensar nessa mudança, chegou a hora da gente pensar em gestores diferentes, em vereadores diferentes, em prefeitos diferentes, para que a gente tenha uma renovação. É muito fácil criticar, a gente está na oposição e de criticar. Então tá criticando? Entre e vem mostrar teu trabalho, que eu quero ver se vai ser tão bacana quanto. Como a senhora pretende promover o desenvolvimento econômico e a geração de empregos? Com oportunidade. Acho que capacitação das pessoas, seja em todas as esferas, seja na esfera da mulher, homens, jovens, quando a gente capacita e diz, esse profissional ele é especializado em determinado segmento, a gente já vai gerar uma oportunidade para ele automática. Então, eu acho que essa parte de desenvolvimento econômico é a capacitação com a oportunidade. Trazer empresas, né, para Fortaleza. Acho que o nosso polo industrial na região metropolitana é tão importante. Quando você vai ali por Maracanaú, que você vê diversas indústrias, aquilo ali, você olha assim, eu vou passando pelo polo industrial, você não vê muitas casas residenciais, mas você vê uma oportunidade. Quantas pessoas não são empregadas ali? Então, acredito que a gente trabalhando em capacitar e dar oportunidade de emprego, a gente tem um crescimento natural da nossa cidade. E como a senhora disse, né, as pessoas autistas, atípicas, né, também podem ter oportunidade de emprego? Devem. E tirar o subemprego, sabe? Porque muitas vezes, Caio, a gente olha, não que não seja um emprego digno, mas por muitas vezes a gente olha embalar um negócio do supermercado, ou tá ali só ajudando, eles podem muito mais. Mas eu concordo quando dizem, Camila, é tão difícil. A gente tem uma lei federal dizendo que a cada mais de 100 empregados você tem que contratar pessoas com deficiência. E é difícil para os empregadores, eu concordo, de encontrar pessoas capacitadas com deficiência, mas tem muita gente bacana aí no mercado. Então, que a gente consiga encontrar esse meio termo de dizer, temos quantas pessoas com deficiência auditiva? Vamos lá, temos 50 mil. Então, vamos capacitar esse pessoal? O que é que vocês gostam? O que é que eles têm uma habilidade? Vou te dar um exemplo. Pessoa com deficiência auditiva. Eles têm uma habilidade com informática que é impressionante. Por quê? Porque eles não escutam nada, então o ruído, nada atrapalha eles. Eles entram no universo do trabalho ali, Caio, e ninguém atrapalha. Então, é uma habilidade que nem todo mundo tem. Quando você vê um deficiente visual, eles têm uma habilidade de tato impressionante. Então, vamos tentar procurar um emprego que consiga trabalhar com essa parte manual. Meu filho, Caio, ele não anda, mas ele é um expert em internet.
E em futebol, sabe tudo de futebol, nem joga porque é cadeirante, mas expert, sabe conversar, sabe? Então, que a gente consiga identificar, existe uma deficiência em uma área ali daquela pessoa, existe, mas que a gente pode tentar somatizar a habilidade daquela pessoa em outra área. Então, também não dá pra gente pensar como era antigamente, que acontecia muito, Caio. As pessoas com deficiência antigamente não iam pra festa, não iam pra escola regular, elas não participavam de nada de lazer, elas ficavam trancadas dentro de casa. Hoje essa não é mais a realidade. Então, que a gente consiga proporcionar essa inclusão, mas com respeito e com dignidade. Como a senhora pretende trabalhar com prestações de contas de seu mandato, se vereadora? O máximo de transparência. Você acredita que depois que a gente fala assim, sou pré-candidata, a quantidade de pessoas que dizem, dá para fazer isso, dá para fazer aquilo, não dá para fazer nada. Dá para prestar contas com toda transparência, sabe? Quando a gente bota a cabeça no travesseiro tranquila, Caio, nos dá a condição, não é fácil esse meu político. Essa semana, vou te dizer, tia Camila, assim, de um jeito muito carinhoso por você, mas por um momento a gente pensa assim, que meio sujo esse político, sabe? Mas quando você tem a tranquilidade de saber que você está fazendo um trabalho limpo, quando você tem a consciência de que você quer realmente servir, que você não vive da política, eu vivo da advocacia, quando você vê que você pode ajudar muitas pessoas na política, e quando você trabalha com transparência e com honestidade, te dá condições de dormir e acordar e dizer, opa, estou pronta para outra. Então, quanto mais transparência, quanto mais coisas certas a gente fizer, mais vai dar força e coragem para seguir. Então, assim, para a pessoa pegar aqui e dizer assim, vou pegar algo teu errado, aí tem que ralar muito, porque não tem nada. Então, a tranquilidade de você trabalhar com honestidade te dá mais coragem de seguir. Como a senhora pretende trabalhar com outros órgãos políticos? Vereadores, prefeito, governador? Porque, assim, hoje no Legislativo Municipal, a gente vê muitos vereadores que, não vou trabalhar com esse prefeito, não vou falar com esse prefeito porque é oposição, por exemplo, né? E a senhora seria dessa? Não. Eu, inclusive, até brinquei essa semana. Existem prefeitos que, se forem eleitos, eu vou bater na porta, por obrigação. Eu não vou conseguir trabalhar se eu não tiver a ajuda, né, da gestão municipal. Então, existem prefeitos que eu vou bater a porta e existem prefeitos que eu vou chutar a porta e vou entrar e vou dizer, cheguei, viu, quero isso, isso e isso. Óbvio que é o prefeito que eu estou apoiando, que está como pré-candidato a prefeito, que é o Wagner, é óbvio que eu vou ter uma intimidade maior. Então, as pessoas que apostam na minha causa sabem que eu vou ter um acesso maior a ele, que um pedido meu a ele vai chegar com maior facilidade. Mas isso não significa que eu não vá pedir. A posição de ser opositor, né, de oposição, de só bater e criticar, ela efetivamente não dá resposta à nossa população, Caio. Então, por mais que eu não concorde com quem chegaram à prefeitura, eu vou precisar dele para determinadas ações minhas, determinados trabalhos. Eu não preciso ser amigo dele. Eu preciso ser uma vereadora eficiente e apresentar um projeto bacana. E ele precisa ser um gestor responsável para respeitar o meu trabalho e para saber identificar que aquilo ali vai ser importante para a população. Se ele não fizer isso, aí ele vai responder pelos atos dele, assim como os vereadores. A nossa vantagem, Caio, é que a gente tem uma pauta que é muito difícil uma pessoa olhar para mim e dizer assim, Camila, eu acho que não é legal a gente fazer acessibilidade das pessoas com deficiência, não. É muito difícil, né? Então, assim, tem algumas matérias que são mais quem disser isso, eu vou para a imprensa e digo, aquele ali não quer não. Então, ele responda por ele. Mas acho que vai ser uma eleição bem disputada. E aí, o que for, eu bato na porta e o outro, eu digo assim, tô entrando, quero isso, seja o que for da vontade dele e do povo. Como a população pode ajudar em ideias para projetos no Legislativo Municipal? Falando, porque as pessoas às vezes têm vergonha, né? E eu, no meu Instagram, por exemplo, eu tenho umas pessoas que me ajudam no meu Instagram. Mas eu gosto que quando é alguma ideia, elas me passem
e eu mesmo respondo por áudio. E a pessoa diz assim, vixe, você mesmo está respondendo? Igual foi quando a gente convidou a senhora, né? Pois é, fui eu, não foi? Depois você falou primeiro com as meninas, depois você comigo. Foi igual. Então, assim, porque dá uma empatia da pessoa se sentir confortável de dizer, e nada é bobagem, Caio, nada. Tudo que a população chega, que é uma dor dela, que ela diga assim para a vereadora, olha, lá na minha rua está acontecendo isso e isso, e eu não dou sim nem não para ninguém, nem prometo nada, eu apenas sempre coloco no meu coração, e se eu tiver a oportunidade de ajudar lá na frente, eu ajudo. E assim serei como vereadora, não vou dar não, nem sim, nem vou prometer, mas vai estar no meu coração e vai ser obrigação minha trabalhar. Então, que a gente consiga fazer um gabinete acessível para todo mundo, que a gente consiga dar a liberdade de todo mundo chegar até acesso à vereadora, olhar no olho e pedir, dizer assim, ó, lá na minha rua está assim, no meu posto de saúde não está legal, e eu posso ir lá tentar contribuir, saber o que está acontecendo. Acho que quando a gente aproxima o político da população, todos ganham. Ganho eu como política, porque vou saber de fato o que a população está precisando. Eu lá da minha casa, do meu gabinete, eu não vou saber. E ganha a população, porque vai ter acesso a uma vereadora que realmente escuta e que vai batalhar por isso. Quais são suas ideias para garantir acessibilidade, espaços públicos, serviços e oportunidades para pessoas com deficiências em Fortaleza? Você já falou muito sobre isso, mas vamos complementar? Vamos, eu vou encher os espaços públicos de pessoas com deficiência, mas encher. Eu tenho vontade, cara, de botar assim, uns 200 cadeirantes assim numa praça, ou uns 200 cadeirantes estacionando em todas as vagas que não são de deficiência, para as pessoas, sabe aquele povo que para e diz assim, é só um minutinho? Aí eu vou botar os cadeirantes tudo nas vagas que são deles, que não tem nada, dizer assim, é só um minutinho, vou reverter, vou trazer eles para o meio, porque eu faço muito isso com o meu Caio. Não pode ir para o Fortal porque não tem acessibilidade. O Caio está lá em cima do trio da Ivete. Como, Caio? Muito difícil, meu irmão. É uma logística danada. Mas se eu não proporciono trazer o Caio para o meio da sociedade, como que eu vou saber que eu vou fazer essa acessibilidade para ele? E quando a gente coloca as pessoas com deficiência naquele meio, Caio, as pessoas começam a ficar constrangidas. Esse bicho aqui não tem a rampa. Aqui a porta está estreita, eu não tenho um banheiro acessível. Aí a gente, com simpatia, vai conquistando aquela pessoa. Tem uma empresa que eu fui visitar e eu levei o carro, ele disse, Camila, eu fiquei tão constrangido porque não tinha uma rampa. Na outra vez que eu fui, ele disse, ó, fiz a rampa, o banheiro abriu, tá vendo? Então, assim, deixar o Caio em casa, deixar as pessoas com deficiência em casa, eu não vou proporcionar isso aí que você está pedindo. Então, traz eles todo mundo para o espaço público. O que é que vocês precisam? Aí é um tempo, né? De estudo, de identificação, de buscar recursos. Então, traz todo mundo para cá. Foi que você sentiu falta? Ai, Camila, eu sou deficiente visual, senti falta do piso tátil. Então, é isso que a gente tem que batalhar. Agora vamos para as perguntas do público, porque a gente coloca uma caixa de perguntas no nosso... Eu fiquei morrendo de medo. Essa eu tenho medo. A gente coloca uma caixa de perguntas no nosso Instagram e o público também pode perguntar. A primeira pergunta que vem do público sou surda e gostaria muito de ver de fato a inclusão para surdos. Como poderá mudar isso? Quem mandou foi a Nicole Lemos. Ela é bailarina, ginasta e é surda. Ela é um amor, vai até pra ela o símbolo, viu? Que eu te amo. Nicole é uma menina exemplar, tá aí. A mãe dela coloca ela em todos os lugares, ela participa de festival de dança, ela vai pra praça, ela vai pra tudo que é lugar. Eu acho que falta uma sensibilidade. A comunidade surda, ela é muito forte. E ela às vezes é um pouco fechada, porque eles acabam vivendo aquele universo mais deles. Né? Por quê? Porque se tu não sabe falar Libras, como é que ela vai conversar contigo? Né? Então, assim, acaba que eles vão se criando aquele mundo mais particular. Mas todas as vezes que eu encontro com a Nicole, eu disse, não sei essa palavra, vem cá, chama a mãe, bora, dispela isso aqui. Aí eu tento me comunicar e aí eu levo na esportiva. Mas, por exemplo, as escolas, a Nicole me reclama das escolas, me reclama da sessão de cinema, que essa semana teve do autismo, não tem para elas. Então, assim, escutar, Caio. A gente precisa muito mais do que falar um político, ele tem que o quê? Escutar. Então, quando eu escuto a Nicole, que sente na pele, que sofre, é porque é sinal de que a gente precisa trabalhar mais por ela e por todos.
A senhora está disposta a lutar pelo povo de Fortaleza? Com toda a raça, com toda a coragem, com toda a garra. Tem dias que eu tô mais difícil, assim, mas não é só sobre o meu Caio, é sobre muitos Caios. A gente tem uma população aí, Caio, com muita demanda, com muita necessidade, com muitas questões que a gente precisa ajudar. É muito mais fácil para mim, aí todo mundo diz assim, tu expõe muito teu filho, expõe mesmo. É a forma que eu encontrei de mostrar que é possível, mas eu preciso fazer pelos outros. A senhora sabe as grandes dificuldades que a senhora vai encontrar na Câmara Municipal? Sei, e dependendo da minha votação mais ainda. Sei que sou mulher, sei que sou nova na política, sei que realmente pode não me ouvir, sei que realmente o jogo político pode querer me engolir, sei que o sistema pode querer me engolir, Caio, mas eu entreguei o propósito para Deus, e se for da vontade dele, que ele me coloque. Se não for, ele me tira. Se eu entrar e ver que eu não consigo, também cumpro com o meu mandato, tá tudo certo, e depois vida que segue. Mas eu ainda assim, mesmo diante das... Esse teu histórico que você leu no começo já mostra quem é o meu perfil. Eu já morei muito tempo dentro de hospital, eu já passei por muitas batalhas, muitas. Então, assim, não é o medo que vai me fazer, nenhuma dificuldade que vai me fazer parar. Só vou parar se eu identificar que aquilo ali não é para mim. A senhora está disposta a ir junto com o nosso capitão para mudar Fortaleza? Juntos. Wagner foi uma pessoa que em 2020 teve a oportunidade de ser a vice dele, sem eu nunca ter sido candidata, sem eu nunca ter sido testada, sem eu nunca ter nenhum voto, sem ter dinheiro, sem ter acordo político, sem ter moeda de troca, sem eu pedir nada. A única coisa que ele me pediu foi: eu quero uma vice que trabalhe. Eu disse: estou pronta. Então, você imagina que é uma pessoa com a liderança política que ele é, grande, de muitos anos na política, um vereador mais bem votado, deputado estadual mais bem votado, deputado federal mais bem votado. E ele me escolher, Caio, dizer assim: não, acho que a pauta dessa mulher merece destaque com a vice-prefeita. Então, eu tenho toda a gratidão a ele e estou com ele porque respeito. Acredito que chegou a hora da mudança, chegou a vez dele, e o que ele precisar de mim, com certeza ele vai ter, toda a minha militância. A gente, inclusive, já entrevistou o capitão Wagner. Eu vi, até o capitão foi lá e ele não me chamou, mas chegou a hora. Inclusive, se você não assistiu, pode ir no nosso canal do YouTube, que ainda está aqui, tá? A entrevista com o capitão Wagner. Camila, encerramos, mas antes de encerrar mesmo, eu queria fazer uma pergunta para a senhora. Uma palavra que defina Camila Cardoso. Fé. Fé. Porque eu tenho fé sempre que tudo vai dar certo. Eu tenho fé que eu nasci para trabalhar com inclusão. Eu tinha fé e tenho fé que meu filho todas as vezes foi curado pela fé. Por mais você imaginar, Caio, que de uma chance para 1 milhão esse menino ser curado, é muito difícil, e ele foi. Eu tenho fé que eu vou conseguir trabalhar pelas pessoas que eu amo. Eu tenho fé que eu vou conseguir mostrar a mulher forte que eu sou. E eu tenho fé que Deus não me faria passar tudo que eu passei se não fosse para me chegar aqui e servir para o próximo. É isso. Obrigado, Camila. Adorei. Essa vai pro feed. Todo Caio é lindo. E você também, viu? Prazer enorme. Obrigada por aceitar o nosso convite. Vim até aqui estudar teologia em Porto. Muito obrigada. Prazer é meu. Que Deus te ilumine, que Deus te dê assim, um futuro brilhante. Você é um menino muito novo para estar nesse tipo de trabalho, nesse tipo de coragem. Eu admiro pessoas que têm coragem, que se arriscam. Só faz gol quem entra em campo. Eu só vou ser uma vice-prefeita, senadora ou vereadora se eu entrar no campo e for pro jogo. Então, que você seja mais do que um grande jornalista, que você seja uma pessoa que comunique verdade e paz. É isso. Muito obrigado, Camila, mais uma vez. Tchau, tchau.